Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos. Estamos aqui hoje para mais uma aula de Geografia e hoje vamos falar de um tema super interessante, que está super em alta aí, que é o mapa mental. Às vezes você já ouviu falar sobre esse assunto, mas não entende muito bem como é construir um mapa mental, qual é a ideia de um mapa mental. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o mapa mental e vamos, a partir das nossas aulas, trabalhando esse conteúdo e utilizando ele como uma ferramenta de estudo. O mapa mental é exatamente isso que vocês estão ouvindo, olha, mapa mental. Um mapa da mente, né? Então, é uma ferramenta que a gente usa hoje. Se a gente tiver aí uma ideia de o que é mapa, mapa é uma forma que nos ajuda a nos localizarmos, a gente usa como uma ferramenta de localização, a gente vai falar um pouquinho sobre mapa depois, mas o mapa mental é essa ideia, é organizar esse pensamento, né? Mapa da mente. Então, a gente vai começar um pouquinho por aí, vamos levar um pouquinho para frente. O que é então? Olha aí um desenho, eu coloquei aí uma imagem até de que a gente chama de neurônio, mais ou menos aí, né? O mapa mental é uma espécie de uma árvore genealógica dos pensamentos. Então eu tenho aqui na minha cabeça vários pensamentos, várias situações, eu tenho situações do dia a dia, eu tenho situações da escola, eu tenho situações do trabalho, eu tenho situações da família e isso embola muita coisa junta e eu preciso organizar o meu pensamento. Mas às vezes eu não sei como, né? Eu estou aqui fazendo alguma coisa da casa, mas eu estou pensando em alguma atividade da escola que a professora deixou e eu lembro um pouco da matéria que ela falou, mas eu não lembro direito o que é e misturo isso com uma lista de compra que eu tenho que sair para fazer. Então, vamos fazer um mapa mental? Vamos entender como é o mapa mental? Esse mapa mental ajuda na organização da sua vida, do seu trabalho, da escola. Então, ele é uma ferramenta de organização mental, exatamente isso. Então, olha só, o mapa mental tem uma história. O mapa mental ele não surgiu do nada, alguém cismou e fez aí um mapa mental, não. Ele foi criado pelo escritor inglês Tony Buzan, através da palavra-chave. Ele pensou, ele já fazia esse trabalho, ele entendia que isso estava dando certo, ele começou a bolar algumas coisas lá e falou, olha, isso vai dar certo. Então, como que ele fez? Ele pega uma palavra-chave é uma palavra principal, uma palavra que é o que vai chamar a atenção ali para você. E ele começa, através dessa palavra, puxar alguns assuntos e informações que serão transmitidas. Isso facilita o entendimento por meio da criação de conexão de ideias. Então, olha só, a fala sobre mapa mental ela é muito técnica, mas eu vou tentar passar para vocês aqui de forma prática. O interessante é que depois que vocês entenderem o que é o mapa mental, construir mapas mentais, tá bom? Isso é muito importante. Então, ele criou, e quando ele criou, ele trouxe algumas regras. Ele fez um mapa mental lá, precisa ser dessa forma, precisa ser assim, precisa conter isso, isso e isso. E esse mapa mental foi evoluindo, né? As pessoas começaram a usar, começaram a ver que é uma ferramenta realmente muito importante, que ajuda no estudo, que ajuda na sua vida diária, as coisas que você faz no dia a dia, principalmente quando você tem muita coisa, sabe? Quando você faz muita coisa ao mesmo tempo. Então, quando você senta um pouquinho e cria o seu mapa mental, organiza a sua vida totalmente. E onde que ele ajuda, né? Ajuda a memorizar os principais pontos de um tema de estudo. Então, por exemplo, professor, eu tenho muita dificuldade quando eu vou estudar sobre história. Ah, você falou lá em uma aula sobre o museu. Então, vamos fazer um mapa mental de museu. O mapa mental de museu é quando eu pego a ideia, o que eu vou falar? Museu. Então, eu vou falar importância, eu vou falar a história, eu vou falar sobre... Então, eu vou puxando essas chaves sobre o que eu quero falar daquele assunto. Ele fornece ao aluno, né, o mapa mental, ele fornece ao aluno uma maneira natural de pensar e construir o pensamento sobre diferentes temas.
Então, quando eu começo a aprender a fazer mapas mentais, eu começo a organizar as minhas ideias. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. A gente vai falar sobre um tema muito aí importante, que é o Covid, né? A gente está aí vivendo uma pandemia. Então, no tema Covid-19, eu tenho vários assuntos. Eu posso falar sobre o vírus, eu posso falar sobre formas de transmissão, eu posso falar sobre a própria pandemia. Então, quando eu faço um mapa mental, eu vou dizer assim, olha, dentro do tema Covid, sobre o que eu quero falar? Então, eu quero falar sobre prevenção. Então, eu puxo um balãozinho sobre lavar as mãos, o uso do álcool, o uso... Então, eu vou direcionando o meu pensamento. Eu vou criando um mapa sobre esse assunto, porque senão eu me perco. Eu tenho várias situações, eu tenho várias coisas sobre o Covid-19, tem a vacina, tem as reportagens, tem a fala dos médicos, tem os remédios. Então, viu só quanta informação? A gente bagunça muita informação na cabeça. Então, o mapa mental, ele vem para ajudar na organização das ideias. Olha lá, ajudam na estruturação das informações, na compreensão, na síntese. Então, eu não tenho um monte de situações que falam do tema Covid. Viu que eu sintetizei? Eu diminuí, eu quero falar da higiene, da prevenção. É uma coisa. Eu quero falar dentro do tema Covid da vacina, então é outra coisa. Então, viu que eu sintetizar isso, eu diminuí o assunto e ajuda para memorizar e na geração de novas ideias, né? Então, dentro do tema prevenção, eu consigo pensar em várias coisas. Por exemplo, pode ser qualquer álcool? Não pode ser qualquer álcool, então eu tenho que ter essa informação lá. Álcool tantos %, né? Pode ser lavar as mãos só com água? Não, eu tenho que lavar as mãos dessa forma. Então, você consegue formar um aprendizado diferente, uma forma diferente, você aprofunda um pouco mais. Dessa forma, nós temos tipos diferentes de mapa mental. Então, se você for pesquisar aí sobre mapa mental, você vai ver mapas extremamente elaborados, mapas mentais extremamente elaborados e que, por quê? São feitos por pessoas que já têm muita prática, que já fazem mapa mental há muito tempo. Mas o mapa mental resumo é o que eu quero de vocês hoje. Esse mapa mental em formato de resumo, ele é mais utilizado por quem não tem muito tempo para fazer mapas mentais elaborados, né? Ou desconhecem as regras para a criação dos mapas mentais, mas nem por isso você precisa deixar de fazer. Olha aí, esse é um mapa mental falando de transportes, tá? Então, olha só, a gente já falou em uma aula de geografia sobre meios de transporte, então eles colocaram, a pessoa colocou um tema, tá vendo? Ó, transportes bem grande e começou a fazer informações. Olha lá, transporte aéreo, transporte aquático, transporte ferroviário, então o rodoviário. Você pode ver que em uma folha ele conseguiu resumir quase todo o conteúdo. Usando o quê? O que a gente chama de palavras-chave. Olha lá, ele pegou a palavra transporte e começou. Transporte aéreo, então ele colocou ali algumas características. Aquático, vocês podem perceber que não tem frases muito grandes, não tem muito conteúdo, são tópicos que a gente fala, são partes pequenas que fazem uma conexão com o que você ouviu. Então, por exemplo, quando você pega transporte e fala de transporte aquático, você põe lá uma palavrinha que ficou marcada para você. O que é transporte aquático? Transporte sobre águas, né? Então, usa água. Aí você já consegue, ó, lá na sua memória, buscar o que é o transporte aquático, o que a sua professora falou sobre isso. Então, são pequenas frases resumidas, palavras, né, que ajudam muito. Então, olha aí, até do próprio Covid, como eu dei um exemplo, eu trouxe, né? Uma pessoa fez um mapa mental, olha lá, Covid-19, e aí ele foi colocando informações. Vocês conseguem perceber agora o que é um mapa mental?
quando fala mapa mental, é uma coisa muito difícil. Não, olha lá, é uma organização das suas ideias, né? Então eu peguei o tema central, Covid-19, e comecei a falar sobre ele, algumas coisas mais importantes. Isso ajuda muito quando você precisa estudar, né? Você vai estudar sobre um tema específico. A professora hoje falou na sua aula lá sobre as vegetações do Brasil. Interessante, eu vou ter que fazer um resumo, escrever muito, falar muita coisa. Não, vamos organizar essas ideias e através dessas pequenas palavras você consegue puxar o seu conhecimento, você consegue puxar o que você sabe sobre aquilo, lembrar alguma coisa que a sua professora falou. Então, nada mais é do que uma organização das suas ideias. Então, observem esse mapa mental e a gente vai falar um pouquinho mais. A gente tem o mapa mental tradicional. O que é o mapa mental tradicional? É aquele que foi criado, né, com regras. O Tony Buzan, ele fez com regras específicas. Então tem utilização de cores, de imagens. Então quando você for caminhando e você aprender um pouco mais sobre regras do mapa mental, você vai elaborar ele com mais facilidade, você vai dividir o seu mapa mental diferente, mas eu trouxe aqui que existem diferenças. A gente tem um mapa mental bem resumido e a gente tem também mapa mental muito bem elaborado. Isso não quer dizer que nós não possamos fazer um mapa mental, tá? E aí, olha só, quais são os principais elementos de um mapa mental? Então, importante. Tema geral. O que é o tema geral? Geralmente fica no centro do mapa e se trata de o tema central, do que você vai falar. Então, você vai pegar uma folha e vai escrever lá o seu tema principal, o que você quer falar. Vou falar de meios de transporte. Então, você escreve bem grande lá o seu tema central, meios de transporte. Esse é o seu tema. Aí você vai começar a falar dos temas relacionados, né? Dentro dos meios de transporte, você quer falar de quê? Você quer falar quais são, então a gente tem carro, ônibus, bicicleta, isso é um meio de transporte, né? É uma forma de se locomover. Então você vai estruturar o que você quer falar. Então os temas relacionados ou subtemas que se ramificam do tema geral. O que é ramificar? Eles saem dali. Vocês viram que lá tem as setinhas? Então esses são os subtemas, os temas relacionados, né? Que devem estar relacionados com o tema central. Então, se eu definir meio de transporte aqui, eu não posso falar de Covid aqui, falar de vacina aqui. Eu tenho que ver o que eu vou falar, né? Se é meio de transporte, eu quero falar sobre quais são. Então, eu tenho que ter relação com o que eu estou falando, senão eu bagunço tudo. Linhas e setas. Então, o mapa mental tem uma característica. Se você vai construir um mapa mental, usa-se muito essas setas para puxar, né? Elas fazem uma ligação com o que você está falando e os conceitos serão conectados, facilitando o entendimento. Porque é como... Vou fazer aqui um comparativo. As pessoas podem fazer um resumo. Eu posso fazer um resumo, pegar uma folha e fazer um resumo sobre tudo aquilo que eu aprendi. O mapa mental é uma outra forma de fazer esse conhecimento, né? Então eu pego o que eu quero falar e faço as ideias ali, porque esse mapa mental ele me dá um direcionamento. E aí a gente tem uso de imagens. Tem muitas pessoas que gostam, por exemplo, meios de transporte. Então, ao invés de eu escrever carros, eu posso colocar um carro, uma imagem de um carro. Moto, eu posso colocar uma moto. Bicicleta. Então, o meu mapa mental, ele tem também o uso de imagens. Se for usar imagens, convém não serem muito grandes e ocuparem uma parte muito significativa do espaço. Se não põe imagem muito grande, seu mapa mental fica um pouco sem lógica, sem conexão, né? Então, usem imagens menores e sempre o centro, né? O tema central, ele tem que ser maior, ele tem que ser visível, assim, aquilo que você está falando, tá? Cores. Usam-se muito cores nos mapas mentais, vocês vão observar aqui, né? São muito usadas para destacar algumas informações. Então, você fez ali o mapa mental e você quer destacar
é a parte central, depois os subtemas, né, as partezinhas. Olha lá, aqui esse mapa mental colocou o tema central como frutas. Então, olha que bacana que ficou a ideia. Eles pegaram frutas vermelhas e colocaram a cor vermelhas. Frutas laranjas, por exemplo, colocaram as cores laranjas, verdes as cores verdes e foram destacando ali quais são essas. Então a cor aqui favoreceu muito o mapa mental, ajuda muito, é uma outra ferramenta. Mas como elaborar o mapa mental? Então vamos lá, defina uma ideia central e anote em um papel. Lembre-se de centralizá-la, colocar no meio, no centro. Dica, faça algum desenho ou símbolo ou gráfico bem marcante, faça ali alguma coisa, sabe essa palavra? Então engrossa a letra dela, circula, faz alguma coisa para que ela seja chamativa, para quando você olhar você falar, estou falando disso. Segunda coisa, faça conexões a partir desse elemento central. Então, a partir do centro, você vai puxar os seus balões aí, ou as setas, o que você achar melhor. Pense no que colocar nos balões do mapa mental. Isso dará um corpo, né, para todo o tema central. Então, o mapa mental é uma organização, isso depende de você. Então, vai falar de um assunto? Escolhe sobre o que você quer falar, para você não bagunçar tudo aquilo ali. Essas conexões podem ser de 2, 3 ou 4 níveis. O que a gente quer dizer? Você pode falar meios de transporte, carro. Do carro, você pode falar características do carro, outro balãozinho. Bicicleta, colocou a bicicleta aqui, você vai falar características da bicicleta. Ônibus, características do ônibus. Então, você pode ir fazendo subtemas, dependendo do que você quer, né? Evitar usar frases muito grandes. O mapa mental, ele tem uma característica diferente do resumo, né? O mapa mental, são palavras pequenas que vão fazer com que você lembre do assunto. Então, evitar usar frases inteiras, ou é bom usar uma palavra, no máximo 2, para que fique caracterizado como mapa mental. Isso vai ocupar muito espaço se você escrever muitas frases, muita coisa, e não vai facilitar a sua memorização. Então, o importante é que você seja objetivo. Complete o seu resumo com todas as informações importantes. Então, você construiu ali o seu mapa, então agora você vai verificar se realmente ele está contendo o que você gostaria que tivesse no seu mapa, né? Então, vale destacar o quê? Se você for falar de alguma situação, um contexto histórico, alguma coisa que influenciou aquele desenvolvimento, localizações, fatores de causa, consequência. Então, detalhar, usando palavras pequenas, tá? E aí eu trouxe para vocês aqui, ao terminar, o importante é você fixar esse mapa mental em um lugar que você possa ver. Isso ajuda a fixar o conteúdo. Então, se você está estudando sobre matemática, a professora falou lá sobre uma matéria e você fez um mapa mental. Põe esse mapa mental visível, prega na parede, prega na geladeira. Toda hora que você estiver passando ali, você vai ver e você vai lembrando. Sempre você vai estar vendo alguma coisa importante. Treine várias vezes até desenvolver a capacidade de organizar ideias de forma objetiva. O que é a ideia do mapa mental? É a gente conseguir filtrar, né, o que é mais importante, o que realmente eu preciso saber sobre aquele conteúdo que o professor ensinou, ou que lá no meu trabalho, o meu chefe chegou e falou, eu quero que você faça isso, 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 até sexta-feira. O que você vai fazer? Você vai fazer o seu mapa mental da semana. Durante a semana, segunda-feira, isso, isso, isso. Terça-feira, isso, isso, isso. Quarta-feira, isso, isso, isso. Então, você está organizado. Então, você leu lá, segunda-feira, eu preciso, por exemplo, organizar a prateleira. Então, você põe lá, organização da prateleira. Tem que vencer isso. Então, o mapa mental não é só para o estudo, para várias outras coisas, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo. Nós não falamos de vegetação brasileira, os biomas brasileiros? Então, olha lá, olha como esse estudante organizou esse mapa mental. Então, ele pegou o Pantanal, mata de cocais, o Cerrado, mata de araucária, e olha lá, ele fez só
as principais características. Pequenininho, as palavras são curtas, né? A gente não pôs texto grande, e ele conseguiu resumir ali tudo sobre as vegetações brasileiras. Então, é um bom começo. Se você assistiu a aula sobre tipos de vegetação, faça um mapa mental treinando aí para treinar e tem aí um exemplo, né? Como que acontece. Além disso, aqui eu trouxe um mais elaborado. Então, olha só, esse aqui, esse anterior, é um mapa mental mais básico, mais resumido, né? E aí o estudante não, ele quis andar um pouquinho, ele quis fazer um outro tipo, olha lá, ele pegou o mapa do Brasil e foi colorindo por regiões, olha as cores, tá vendo? Usando cores, usando setas, subsetas, então ele foi diferenciando. Mas isso é um mapa, vocês estão vendo que é um caminho? Então a ideia do mapa mental é essa. E o método dos mapas mentais podem ser amplamente eles são feitos em diferentes áreas do nosso dia a dia. Então, a gente pode usar na escola, em preparação das aulas, leitura, revisão de matéria, conteúdo, anotações, apresentações. No trabalho, como que ele pode ser usado? Na geração de ideias, gerenciamento do tempo, formação de equipe, a elaboração de projetos e palestras. Então, muito importante no trabalho também. Ele pode ser usado em casa. Eu posso fazer um mapa mental para organização aqui do meu dia a dia? Pode, com os estabelecimentos das propriedades, administração de projetos, atividades do cotidiano. Então, você organiza a sua vida através de um mapa mental. E na vida social, com lembranças de datas, recordação de nome de pessoas, de lugares, comunicação de planejamento de atividades, de lazer, né? Então, por exemplo, social. Professora, eu não lembro data, eu não sou boa com data, eu passo uma vergonha danada quando é aniversário e eu não sei aniversário de quem. Então, você põe lá aniversariantes e põe janeiro, põe lá quem você quer lembrar, fevereiro, março. Então, você fez o seu mapa. Então, tá ali pregado ali no seu guarda-roupa, você vai ver, em janeiro aqui é o aniversário de fulano, 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 não vou esquecer, né? Então, o mapa mental não é essa coisa toda, esse dificultador todo, né? Então, não se esqueça de ser mais prático e objetivo possível. Isso é o mais importante do mapa mental. Pode usar figuras, símbolos, termos, cores e seja criativo, muito importante. Então, eu fiz um mapa mental aqui, como se vocês fossem fazer uma prova e vocês quisessem organizar o seu dia, né? Como que vai ser o meu dia ali na prova? Então, eu preciso, número 1, olha lá, controlar a ansiedade. Então, pensar na respiração. Número 2, cuidar da alimentação. Se eu tiver com fome, se eu não tiver tomado um bom café da manhã, como é que eu vou fazer uma boa prova? Dormir pelo menos 8 horas. Então, um bom sono, um bom controle desse sono, eu descanso e consigo fazer uma boa prova. Roteiro de estudo. Eu tenho que estudar para essa prova, então eu tenho que pensar aí. Resolver questões. Além de saber estudar e tudo, eu tenho que praticar, eu tenho que resolver questões. E revisar as questões que eu errei. Então, tá vendo que a pessoa, ela segue um caminho? Um começo. Então, é um mapa mental super resumido e que ajuda a organizar todo o conhecimento. Então, muito importante. Então, desejo a todos vocês um bom trabalho e que vocês tenham aprendido muito aqui sobre o mapa mental. E para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Até a próxima aula, pessoal!